Jornal da Cidade. Oferecimento Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. 2 lojas no centro de Lavras. 98702-6505. Olá, sexta-feira, 16 de abril. O Jornal da Cidade está começando com os seguintes destaques. Consumo de carne suína dispara na pandemia. 4 macro-regiões e 3 micro avançam para a onda vermelha do Plano Minas Consciente a partir de amanhã. Tem ainda os jogos da penúltima rodada do Campeonato Mineiro e a previsão do tempo para o final de semana. A gente volta já já. A popular carne suína tem ganhado cada vez mais espaço no cardápio dos brasileiros. O consumo no país aumentou 80% no ano de 2020 em comparação com 2019, segundo dados levantados pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Porém, mesmo que a procura esteja aumentando, muitas vezes motivada pelo aumento do preço da carne bovina, ainda existem alguns mitos sobre o consumo da carne suína. E pouco se fala sobre os benefícios dessa proteína. A carne suína sempre foi presente na nossa alimentação, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Vilano passado por muito tempo, por ser considerado uma carne gorda e por isso não trazendo benefícios à saúde, seu consumo foi bastante reduzido, como vários outros alimentos de exemplo, ovos, azeite de oliva, castanhas, abacate e vários outros que a gente sabe que são muito nutritivos. Entretanto, com a pandemia e os altos custos da carne bovina, que também é bastante consumida, a gente notou que o consumo da carne suína vem crescendo bastante. E isso é muito interessante, porque é uma carne que tem proteína de alto valor biológico. O que seria isso? Uma proteína completa. É um tipo de proteína que contém todos os aminoácidos que a gente precisa. A carne suína, ela tem todos os aminoácidos exatamente como a carne bovina, a carne de frango, a carne de peixe e os ovos, entre outros alimentos também fontes de proteína de alto valor biológico. Por isso, o consumo da carne suína é muito benéfico para nós. Além dessa quantidade de proteína que é extremamente adequada, existem alguns cortes da carne suína, principalmente o lombo, que é muito magro, né? Você deve se lembrar, quando a gente vê o corte do lombo, que a gente visualiza a gordura do lombo, e se você não quiser consumir aquela gordura, ela é facilmente retirada. Então, isso é uma grande vantagem de um corte da carne suína. Além disso, né, de ter proteínas de alto valor biológico, de facilitar o consumo, porque ela é muito acessível, ela também é fonte de vários minerais e vitaminas. E a gente pode destacar alguns. O ferro, por exemplo, né, um nutriente extremamente importante para a saúde de crianças, gestantes, de nós todos, né, em todas as fases da vida. O selênio, que é um nutriente antioxidante, muito falado agora em época de pandemia, de aumentar a imunidade, assim como o zinco, todas as vitaminas do complexo B, extremamente importantes e essenciais à nossa vida. Vitamina A, presente também em outras fontes de proteína, né, animal. E também vitamina C, curiosamente, né? A carne também tem vitamina C. Ou seja, é um alimento completo, uma fonte de proteína excelente e, sim, deve fazer parte da nossa alimentação. Só que a gente tem que ter um cuidadinho. Aquela história da gente não comer carne mal passada, para a carne suína vale a pena a gente prestar um pouco de atenção, principalmente se a gente não sabe a procedência dessa carne. Se é uma carne caipira, que a gente comprou de um vizinho, ou comprou na feira, que a gente não sabe a procedência daquele animal, é importante que a gente não vacile no cozimento, porque sim, essa carne pode ter parasitas que podem nos causar doenças. Se é uma carne vinda de um frigorífico, com um CIF, né, ou com selos de certificação, a gente pode ter um pouco mais um pouco menos de cuidado, eu diria, de não comer essa carne mal passada.
Mas esse cuidado não é só da carne suína, a gente tem que ter esse cuidado com qualquer outro tipo de carne, ok? É muito importante que a gente inclua a carne suína na nossa alimentação. Ela é uma carne muito acessível. Para nós aqui do interior, então, é muito interessante porque a gente encontra uma enorme variedade de possibilidades de compra. Ela é muito nutritiva e hoje muito mais barata do que as outras carnes que a gente pode ter acesso. Minas Gerais, a partir de amanhã, terá cerca de 60% das regiões entrando na onda vermelha do programa Minas Consciente do governo estadual. A decisão anunciada pelo governador Romeu Zema, do Novo, nesta quinta-feira, reúne as macro-regiões de saúde Norte, Sul, Sudeste e Jequitinhonha e micro-regiões de Belo Horizonte, Curvelo e Manhuaçu. As macro-Triângulo do Norte, Triângulo Sul e Noroeste já estavam na vermelha. Enquanto isso, as demais permanecem na onda roxa por no mínimo mais uma semana. A onda vermelha permite a operação das atividades consideradas não essenciais, desde que cumpram regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas. Essa medida, contudo, é opcional a cada município, que pode gerir a retomada comercial à sua maneira. Só reforçando então que Lavras, que faz parte da macro-região sul, volta neste sábado para a onda vermelha. Final de semana está chegando e com ele mais uma rodada do Campeonato Mineiro, que promete emoção nessa reta final da primeira fase. Confira os jogos. Amanhã às 5h30 da tarde no Independência, o América, terceiro colocado, pega o Coimbra, lanterna da competição. Às 7 da noite, no Ronaldão, em Poços de Caldas, a Caldense encara o Atlético no confronto entre quinto e sétimo colocados, respectivamente. No domingo, pela manhã, 2 jogos. Às 10, no Parque do Sabiá, tem Uberlândia e Tombense. A equipe do Triângulo Mineiro tem chances remotas de classificação, enquanto o Tombense está na 4ª posição com boas possibilidades de consolidação no G4. No Manduzão, às 11, o Pouso Alegre, 8º, recebe o Cruzeiro vice-líder do Mineiro, atrás apenas do Atlético, que pega o Boa Esporte em situação complicada na parte baixa da tabela, às 4 da tarde no Mineirão. No mesmo horário, o Patrocinense e o RT, que também lutam por vaga nas semifinais, medem forças no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. E chegou a hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. O mapa do final de semana está pintando aí na sua tela, confira. O sabadão em Lavras será de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 14 graus e a máxima de 29. Não há previsão de chuva. Ventos a 9 km por hora e umidade do ar ainda baixa, na casa dos 40%. O domingo também será de sol, com aumento de nuvens. Termômetros apontam variação na temperatura ficando entre 16 e 28 graus. Porém, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. São 10 milímetros com 67% de chance. Ventos a 11 km por hora e a umidade do ar sobe um pouquinho, chegando a 41%. Ponto final no Jornal da Cidade. Nós ficamos por aqui, como sempre, desejando a você um excelente final de semana. Descanse e aproveite com responsabilidade, hein? Afinal de contas, a pandemia não acabou. A gente se vê na semana que vem por aqui. Tchau!